Eu queria convidar a Maria Angélica, Matosinhos, vão começar os nossos debates. Recebemos bastante perguntas aí online, mas vocês que estão aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, só pedir. Por favor, gostaria de convidar agora, né, o Carlos Borges e o Rodrigo Von, o Carlos, que também é pioneiro nesse assunto, começou lá, a gente entrega a idade de 98, 2000, o Carlos e o Rodrigo Von, que é o coordenador do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom São Paulo, e é o representante da Abrainc no Cobracon, certo? Já vieram algumas perguntas, vocês ficaram meio distantes, mas deixo o Carlos e o Von à vontade aí para fazer alguma colocação. Boa tarde a todos. Funcionando? Bom, fazer rapidamente aqui uma colocação, eu fiquei olhando isso aqui. Eu, particularmente, estou quase 40 anos na construção civil, estava aqui conversando com o Odair. É incrível como a coisa mudou, incrível. Eu ia na obra, não tinha nem banheiro, era buraco no chão. Aqui, pelo imagino, entregava a chave e nunca mais olhava para a cara de ninguém, né? Onde nós estamos chegando, né? Então, eu queria fazer agora assim, um depoimento sobre este assunto, né? A gente aí tenta aplicar NPS, né, para saber a saúde dos nossos clientes e tudo isso, mas, olhando para o lado de cá, é muito fácil você ter uma nota boa em NPS quando você entrega uma chave, quando você assina um contrato lá, muito bacana. Vai lá na assistência técnica lá. É injusto, você já sai com 4-0 já. Tá certo? O campo já é em subida para você. Do seu lado o campo é em subida. É complexo isso, né? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente faz isso? Né? Além de ter esse buraco aqui, né? Então, eu estou vendo essa norma como uma parte a ser assim, absorvida e aperfeiçoada nas empresas, uma coisa que faltava para a gente dar um breve respiro. É um breve respiro. Mas eu chamo a atenção, e sou aquele ovelha negra e chato de dizer que não basta ter razão. A gente tem que ser feliz. Isso é uma escolha. Agora eu tenho razão, tem a norma e garantia. Resolveu o meu problema. Resolveu nada, gente. Não resolveu nada. A gente tem que vender direito, transparente, colocar no contrato. A gente tem que entregar, a gente tem que fazer treinamento do síndico. A gente vai continuar monitorando, né, as empresas aí. 5 anos, se eles estão ou não fazendo manutenção. E o dia que vier a demanda, a gente vai ter que reunir toda essa documentação, né? E mais a assertividade dessa norma para tentar escapar de um possível problema. Então, eu lanço aqui 2 desafios. O primeiro já foi comentado aqui, acho que pela Lilian e tudo isso, é como disseminar isso aqui de forma a todos os juízes do Brasil saberem o que está acontecendo e entenderem um pouquinho do nosso mercado. Porque, no fim, é lá que vai se decidir. Curso, tem isso, tem aquilo, mas nós temos que fazer o judiciário entender. E o segundo é que não é porque a gente tem agora uma norma e tudo isso, que a gente não pode ir além. A vantagem competitiva de uma empresa dizendo que vou fazer, eu vou dar 5 anos para tudo que eu faço, e a outra dá 1, eu acho que é uma corrente do bem para um dia a gente se diferenciar e manter aí o crescimento e o aperfeiçoamento do nosso setor. Então, ficam essas 2 ideias para a gente pensar. Eu acho que é isso. Parabéns aí a todos que contribuíram. Entre parênteses, estou muito aliviado, tá certo? Muito aliviado, apesar de estar aqui puxando sardinha para outros lados, mas, graças a Deus, a gente tem alguma coisa aí que vai nos ajudar aí perante todas as
os mares revoltos que a gente vai viver. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Carlos, antes da sua palavra, eu só queria passar um depoimento do Dionísio. Ele é o presidente da Comissão de Materiais, Tecnologias, Qualidade e Produtividade do Comate, da CEBIC. Ele gravou um depoimento para a gente. A publicação da norma de garantia é uma importante conquista de toda a cadeia produtiva da construção civil. Construtoras, incorporadoras, meio jurídico, fabricantes de materiais interagiram e criaram um texto objetivo, um texto claro, onde vai ajudar bastante no relacionamento entre a incorporadora, a construtora e seu cliente final, no que tange a assistência técnica da obra, do seu imóvel. Haviam ruídos, principalmente com o advento da norma de desempenho, que foi um grande marco no setor da construção civil, várias questões foram suscitadas e essa norma de garantia veio com o intuito de resolver bastante. Isso é muito bom para o cliente, que recebe um imóvel com muito maior qualidade, um imóvel em termos de desempenho diferenciado, e para a construtora é muito importante também, porque ela retroalimenta o sistema dela de indicadores. Com isso, ela pode construir novos prédios com maior qualidade, atendendo melhor os anseios de quem compra o imóvel. Isso porque ela vai saber quais foram os defeitos que aconteciam depois dessa entrega. Então, o setor da construção civil tem que se rejubilar, ficar muito feliz com esse trabalho. Nós, especialmente da CEBIC, estamos muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido, envolveu bastante a Comissão de Materiais e Tecnologia, o Conselho Jurídico, a Comissão Jurídica também, e coroa o esforço que nossa entidade tem feito no sentido de ampliar o conhecimento, difundir a questão da norma técnica. Temos um grupo específico, que é o GANT, que é o Grupo de Análise de Normas Técnicas. Temos uma série de trabalhos realizados em parceria com a Abraim, com o Sinduscon de São Paulo, com o Secov, que visam só reforçar a importância da norma técnica para o setor da construção civil. O setor construção civil de país nenhum que queira ser desenvolvido cresce de forma ordenada se não respeitar a norma técnica. Bacana. Carlos, passo a palavra para você. Eu já passei algumas perguntas para os palestrantes. A gente está só um pouquinho apertado de tempo, então, se você puder agilizar, eu agradeço. Pessoal, boa tarde a todos. Rapidamente, o comentário que eu queria fazer, acho que tudo já foi dito aqui. Nós estamos vivendo uma complexidade crescente na parte técnica dos nossos empreendimentos. Cada vez a gente tem mais tecnologia, mais disciplinas, a gente entrega sistemas mais sofisticados. E esse fato, associado a uma cultura de judicialização que a gente tem de uma forma geral, não só no nosso setor, mas de uma maneira geral, né? O Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas, né? Que diminuiu agora com a reforma trabalhista, mas ainda é um número bastante alto. Então, eu acho que essa norma, ela tem, embora seja uma norma técnica, né? O próprio nome diz, a BNT, normas técnicas, mas ela tem uma importante repercussão jurídica e ela vai beneficiar a todos os agentes que têm boa fé. Ela não vai proteger o consumidor de um produtor de má fé e não vai proteger o bom construtor de um consumidor também de má fé. Então, acho que é isso que, na linha que o Rodrigo falou, a gente não vai resolver todos os nossos problemas, mas acho que ela tem um mérito muito importante de não só recomendar prazos que são razoáveis, que são corretos, que são equilibrados, olhando não só do ponto de vista de quem produz, mas de quem também está comprando bem, baseado numa análise de benchmark internacional que foi muito profunda. Então, acho que esse é um grande mérito, e além de ela não recomendar tudo, ela assume que não recomenda tudo e dá caminhos para se resolver quando o prazo não está previsto na norma em si. Então, acho que tem um mérito muito grande, eu queria também dar os parabéns aqui, e acho que reflete um longo processo de maturação
setorial aí de normas, manuais, né, que vem ocorrendo nos últimos 20 anos. Né? Então, acho que é um passo importante e vai ser uma diretriz bacana para todos nós. Lilian, eu não vou comentar as apresentações, que elas foram autoexplicativas, e vamos para aproveitar o tempo do debate, que é o mais importante. Obrigado, Carlos. Queria começar aqui, pedir a um de vocês começar aí. Uma pergunta, por favor. A gente está recebendo várias perguntas e muitas delas são direcionadas ao segundo painel jurídico. Então, estou separando também algumas perguntas, mas as que eu passei para vocês, se vocês quiserem já responder, fique à vontade. Começo eu? Vocês escolhem. Então tá bom. É online, Amélia Coelho, ela pergunta se a norma pode ser aplicada às edificações já entregues. A norma está sendo publicada hoje, então a vigência dela é a partir de hoje, então ela não se aplica às edificações existentes, nem às obras em andamento, nem aqueles projetos protocolados até a data de hoje ou até nos próximos 180 dias. A sua aplicação se dá até 180 dias, como eu disse. Dentro desse prazo de 180 dias de caráter voluntário pode ser aplicado às diretrizes da norma. Angélica? Eu tenho duas aqui, mas bom, vamos lá. Fazemos uma rodada de um cada um. Um cada um. A primeira pergunta é do Richard Poli Soares. Ele pergunta, com a gradativa industrialização da construção civil, o gargalo no setor permanecerá em obras de pequeno porte? Do ponto de vista de garantias, a industrialização por si só, ela traz ganhos para a confiabilidade, como eu falei, né, de processos, mas ela não resolve tudo. Eu não resolvo todos os problemas necessários para ter uma alta confiabilidade só com a industrialização, né? As obras de pequeno porte têm o desafio de assegurar melhor esta confiabilidade, de fazer todos esses sistemas sem riscos de falhas, diminuir, né, a probabilidade de ocorrência de falhas. Mas, numa obra de pequeno porte, é até mais fácil fazer isso, né? Quando eu penso naqueles construtores que têm 20 mil unidades por ano entregando, né, é muita coisa para conseguir fazer isto. Então, a obra de pequeno porte até tem uma certa vantagem nesse sentido, só que tem que investir nessa confiabilidade para reduzir as probabilidades de falha. Quem que vai agora? Fabrício. Então, o Carlos tem... Tem uma pergunta, sim. Tem uma pergunta. Bom, como é que a gente faz como empresa, né, para se garantir e usar essa norma de forma adequada? Como é que eu mostro para os meus clientes que ele ganhou, que ele está em garantia, ou que ele perdeu a garantia? Assim, o que eu quero dizer é, como é que eu posso mostrar que ele não está fazendo a manutenção? Como é que eu posso pôr ele agente de tudo isso? Porque não adianta chegar no terceiro ano e falar, olha, você não fez manutenção, o problema é seu. Eu não vou ser feliz. Não adianta. Né? Como é que a gente sabe, como é que a gente pode dizer não sem doer? O Fabrício é bom nisso. Eu queria dizer uma coisa importante. Assim, a gente, como consumidor, a gente compra um monte de coisas, né? Eu não sou consumista, mas a gente compra muita coisa, né? E esse que nos fornece, ele diz não para a gente, né? Ele diz quando nós não temos o que recorrer e a gente, a não ser que a gente vá para um PROCON, para alguma coisa assim, a gente aceita aquilo, né? Porque a gente recebeu alguma instrução do que era nosso direito ou não. O que eu acho que o nosso setor precisa é mais educação do cliente. Nós estamos aqui na casa do Secov, né, Carlos? O Secov tem uma área importante aqui de administração de condomínios. Eu acho que nós precisamos envolver as administradoras de condomínio mais nisto, né, para que a gente possa fazer com que haja mais conscientização, né, mais educação desse cliente, porque nós temos um trabalho ainda muito pequeno. Os manuais, eles hoje são muito completos, né, muito detalhados, mas mesmo uma vez eu tive um defeito num carro,
e eu cheguei na concessionária depois da terceira vez e disse, olha, tem um problema assim, assim acontecendo. Mas como a senhora sabe? Eu falei, eu li o manual. A senhora leu o manual? Né? Então o brasileiro é assim, o manual não basta, né? Nós precisamos de mais atividade de educação. Olívia, eu vou dar sequência, porque a gente tem a pergunta da Ângela Márcia via online, né? E do Jefferson Batista, e a mesma linha. A Ângela pergunta, a norma contempla orientações sobre forma de comprovação das manutenções pelo usuário ou continuamos neste aspecto, seguindo a 5674? E o Jefferson pergunta se a 17170 será majoritária a 5674 e 15575. Então, assim, não, a 5674 continua tendo seu papel, as questões de comprovação e etc., elas se complementam. Inclusive, isso durante todo o desenvolvimento do texto foi uma situação por deveras vezes discutido, a responsabilidade desta norma, da 17170, da norma de manual, da norma de manutenção, aonde, em determinado momento, uma tinha uma tendência de avançar na outra, e a gente precisou colocar cortes. Esta é uma norma que especifica prazos de garantia e o que circunda ela em relação a você manter o direito ou não. Então, respondendo as duas perguntas aqui, a 5674 continua com a sua responsabilidade, uma norma não avança na outra, da mesma forma que a 15575, salvo o anexo que será retirado, na verdade, que será substituído e já tem data para isso. Fabrício, complementando a sua colocação, a Anísia Azevedo, também online, fez um seguinte questionamento. Quais são as ações realizadas pelo cliente final que pode gerar a perda da garantia? O Fabrício já deu uma sinalização, né? Na verdade, tem que observar o manual, ou seja, não cumprir aquelas ações que estão previstas no manual, o correto uso tem que ser feito, né? A demonstração ou o registro das manutenções. Então, são esses os itens, né? E lembrando que, no caso de um proprietário que não é usuário da edificação, as informações têm que ser passadas para o usuário da edificação. Então, ele tem que ficar atento não só em cumprir o manual, fazer o registro das manutenções, mas também repassar essas informações ao usuário da edificação. Quer complementar com alguma coisa, Fabrício? Não, acho que é isso. Eu tenho mais uma da Glasa Engenharia, se eu não li errado. As garantias serão determinadas de acordo com os critérios que serão estabelecidos pela nova norma, ou seja, não serão tabelados para cada sistema e subsistema, não. Pelo contrário, né? Nós, nesta norma, estamos tabelando, sim, com muito mais detalhamento para cada sistema. Então, vocês vão ter oportunidade aí de aproveitar o desconto da BNT, né, Mário, já comprar a norma, e vão ver as tabelas que estão com todos os sistemas lá definidos de forma muito mais abrangente agora, mais sistemas, né, e esses sistemas abertos por componentes, os diversos componentes desse sistema e os tipos de falhas. Então, realmente, ela está tabelando, definindo, e de uma forma muito mais abrangente agora. Angélica, queria aproveitar. Lilian, eu tenho mais uma aqui, enquanto a Angélica lê essa aqui. Ah, então tá bom, tá bom. Nossa, mãe. Socorro. Pergunta difícil para a professora. Henrique dos Reis Parente. A pergunta é: como dar garantia contra fissuras em laje acabada? Por que a gente brinca com isso? Porque fissuração é um grande desafio do nosso setor, do ponto de vista de definição, né, do que são os tipos de fissuração e quais as suas consequências, né? Nós temos muitos tipos de fissuras diferentes, né? Na norma, nós colocamos a necessidade de se ater àquilo que está definido em norma técnica como tolerância para fissuras. Nós temos algumas normas que definem tolerâncias para fissuras, né? Mas não cobrimos com estas normas
tudo que pode acontecer em termos de fissuração. Então, quando nós não temos apoio em norma ou bibliografia técnica, né, nós estamos com uma nota lá na norma dizendo que precisa de uma análise técnica específica, né? Isso ficou muito debatido no nosso trabalho, que nós temos aí um trabalho de pesquisa muito grande, existem trabalhos acadêmicos vários, mas nós precisamos sistematizar isso para entender melhor todas as condições de fissuração. Mas foi assim que nós colocamos na norma. Bom, tem várias perguntas, como eu comentei, muitas delas são referentes ao painel jurídico, que a gente vai ter depois do intervalo. Algumas delas a gente não vai conseguir responder, mas a gente se compromete a dar um retorno. Para quem solicitou, eu queria dar a palavra para o Carlos e para o Von, para complementarem, fazer comentários. Nada, tranquilo. Já falei muito. Tá, pessoal, eu só queria fazer um comentário final, dizendo que essa sensação de que agora eu vou estar com a coisa clara, né? Então, faz todo sentido a gente, no momento que está vendendo uma unidade, passar o manual genérico, no momento que está entregando a unidade, passar um manual mais detalhado, normalmente colocando as personalizações eventuais, dependendo aí do padrão. Agora, para dar certo, tem que haver uma coerência do lado da produção. A gente tem que orquestrar esses prazos com os nossos fornecedores, na concepção do projeto. Então, tem uma lição de casa de educar o consumidor, sim, sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, tenho uma estatística de 35% do que eu faço em assistência técnica, eu não precisaria fazer. Mas por que eu faço? Porque é uma decisão empresarial de atender meu cliente e tal, e acho que cada empresa tem o seu caminho. Mas tem uma lição de casa dentro, da gente orquestrar a nossa atividade, tendo coerência com essa confiabilidade que foi falada e com esses prazos, se é que a gente vai adotar, e se a gente tiver mais confiabilidade, a gente pode até ter uma vantagem competitiva, tendo tranquilidade de oferecer prazos maiores, sem sabendo que o custo provável adicional é muito baixo. Então, essa é uma questão empresarial, quem fizer isso pode ser que tenha vantagem. Tá bom? Só isso, gente. Obrigado. Eu só queria complementar, dizendo o seguinte, muito na prática, a gente tem que agora correr e adequar o nosso sistema de qualidade, gente. Né? Um ano, 2 anos. A lição de amanhã não assistência técnica, mas as áreas de gestão da qualidade. Tem que comprar a norma já. Compra hoje, né, Mário, que está com desconto, para já sair amanhã trabalhando na gestão da qualidade. É isso, já estamos atrasados, tá certo? Mas agora é 1, 3 e 5. Se era 1, se a cerâmica comprava uma cerâmica mais ou menos, vai ter que comprar um pouquinho melhor agora. Tá certo? Então, vamos adequar, essa é a lição número 1. E a lição número 2, aqui, complementando, que eu acho que as empresas precisam fazer, de algum modo, monitorarem os tais 5 anos, 3 anos, 1 ano, 5 anos. Existem várias maneiras, aqui no CTQ a gente já conversou, acho que não é hoje para tocar no assunto, mas precisa sim monitorar se eles estão ou não fazendo as manutenções a parte deles, porque isso faz parte de um processo. Não adianta a gente chegar para uma pessoa que nunca fez uma manutenção na vida e dizer que agora a culpa é dele, tá certo? A culpa é nossa. É nossa como Brasil, como setor, a gente tem que aculturar, né? Isso faz parte do nosso trabalho também, aculturar e ajudar nesses 5 anos esse pessoal a fazer manutenção, ter elementos indicativos e etc. Tá? Acho que é isso. Pessoal, é possível ser feliz, viu? Só para... A gente já está com um tempinho. Se você quiser conversar com os palestrantes individualmente, talvez nos ajudaria. Pode ser? No intervalo? Obrigada. Vamos ao nosso intervalo. A gente tem 15 minutinhos aí de intervalo para retornar, que o assunto depois vai ser bem importante.